Boa noite a todos. Convido os irmãos para nós abrirmos as nossas Bíblias em Levítico, capítulo de número 13. Nós vamos dar sequência à nossa série expositiva. Enquanto os irmãos localizam o texto, já informo as crianças que passarei a elas duas atividades, duas ilustrações durante a exposição. Em caso, os pais depois poderão fazer bom uso do desenho para explicar para as crianças a mensagem de hoje. Lembro os irmãos também que deixarei um devocional para os irmãos fazerem durante a semana, baseado neste capítulo. E nós faremos a leitura então dele, queridos, em conjunto. Vou convidar a igreja a se colocar de pé. Os homens lerão comigo os versículos ímpares e as mulheres lerão juntas os versos pares. Queridos, este é o maior capítulo de todo o livro de Levítico. Então, pedi para vocês ficarem de pé, para vocês lerem, para ninguém dormir já no começo da pregação. Então, todos atentos. E para as crianças que já sabem ler, eu vou desafiar vocês a marcarem na Bíblia de vocês toda hora que vocês verem a palavra lepra aparecendo no capítulo, vocês podem circular. Isso vai ajudar vocês a ficarem atentos ao texto também. Então, queridos, vamos ler juntos, os homens comigo os versos ímpares e as mulheres os versos pares do capítulo 13 de Levítico. Vamos iniciar. Homens, falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: quando um homem tiver a rédea de sua carne, inchação ou úlcera, ou mancha lustrosa na pele de sua carne, ou praga de lepra, então será levado para o sacerdote, o homem e os seus filhos, os sacerdotes. E o sacerdote examinará a praga na pele da carne. Se o pelo da praga se tornou branco e a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, é praga de lepra. O sacerdote o examinará e o declarará por imundo. Mas se a mancha da pele de sua carne for branca e não parecer mais profunda do que a pele, e o pelo não se tornou branco, então o sacerdote encerrará e verá a praga por 7 dias. E ao 7º dia o sacerdote o examinará. E eis que, se a praga ao seu parecer parou, e na pele a praga não se estendeu, então o sacerdote o encerrará por outros 7 dias. E o sacerdote ao 7º dia o examinará outra vez. E eis que a praga se recolheu, e na pele a praga não se estendeu, então o sacerdote o declarará por limpo. É uma pústula que lavará as suas vestes e será limpo. Mas se a pústula na pele se estende grandemente, depois que foi mostrado ao sacerdote para sua purificação, outra vez será mostrado ao sacerdote. E o sacerdote o examinará, e eis que se a pústula na pele se tem estendido, o sacerdote o declarará limpo. É lepra. Quando no homem houver praga de lepra, será levado ao sacerdote. E o sacerdote o examinará, e eis que se há inchação branca na pele, a qual tornou pele branca, e houver carne viva na inchação. Lepra inveterada é na pele da sua carne. Portanto, o sacerdote o declarará por imundo, não o encerrará, porque imundo é. Se a lepra se espalhar por toda a pele, e a lepra cobrir toda a pele do que tem a praga, desde a sua cabeça até os seus pés, quando forem vir os olhos do sacerdote. Então o sacerdote examinará, e eis que se a lepra tem coberto toda a sua carne, então declarará o que tem a praga por limpo, todo se tornou branco, limpo está. Mas no dia em que aparecer nela carne viva
será imundo. Vendo, pois, o sacerdote a carne viva, declarar: a carne viva é imunda, é lepra. Ou tornando a carne viva e mudando-se em branca, então virá o sacerdote. E o sacerdote o examinará, e eis que se a praga se tornou branca, então o sacerdote declarará limpo o que tem a praga, limpo está. Se também a carne cuja pele não der alguma úlcera sarar, E em lugar da pústula vier inchação branca ou mancha lustrosa, tirando o vermelho, mostrar-se-á então ao sacerdote. e o sacerdote examinará, e eis que ela parece mais funda do que a pele, e o seu pelo se tornou branco, o sacerdote o declarará por imundo. É praga da lepra que brocou da pústula. O sacerdote, vendo-a, e eis que se nela não houver pelo branco, nem estiver mais funda do que a pele, mas encolhida, então o sacerdote o encerrará por 7 dias. Se ela grandemente se estender na pele, o sacerdote o declarará por imundo. Praga é. Mas se a mancha parar no seu lugar, não se estendendo, inflamação da pústula é. O sacerdote, pois, o declarará por limpo. Ou quando na pele da carne houver queimadura de fogo, e no que é sarado da queimadura houver lustrosa, tirando o vermelho branco. O sacerdote, vendo-a, e eis que se o pelo da mancha se tornou branco, e ela parece mais funda do que a pele, lepra é, que floresceu pela queimadura. Portanto, o sacerdote o declarará por imundo. É praga de lepra. Mas se o sacerdote vê-la, e eis que se a mancha não aparecer pelo branco, nem estiver mais funda do que a pele, mas recolhida, o sacerdote o declarará por 7 dias. Depois, o sacerdote o examinará no 7º dia. Se houver estendido na pele, o sacerdote o declarará por imundo. É praga de lepra. Mas se a mancha parar no seu lugar, e na pele não se estender, mas se recolher, inchação da queimadura é. Portanto, o sacerdote o declarará limpo, porque inflamação é da queimadura. Quando homem ou mulher tiver chaga na cabeça ou na barba, O sacerdote, examinando a chaga, e eis que se ela parece mais funda do que a pele, e pelo amarelo fino a ela, o sacerdote o declarará por imundo. É tinha, é lepra da cabeça ou da barba. mas se o sacerdote, havendo examinado a praga da tinha, e eis que se ela não parece mais funda do que a pele, e se não pelo preto, então o sacerdote encerrará o que tem a praga da tinha por 7 dias. O sacerdote examinará a praga ao 7º dia, e eis que se a tinha não estiver estendida, e nela não houver pelo amarelo, nem a tinha parecer mais funda do que a pele. Então se rapará, mas não porará a tinha. E o sacerdote, segunda vez, encerrará o que tem a tinha por 7 dias. Depois o sacerdote examinará a tinha ao 7º dia, e eis que se a tinha não se houver estendido na pele, e ela não parecer mais funda do que a pele, o sacerdote declarará por limpo, e lavará as suas vestes, e será limpo. Mas se a tinha, depois da sua purificação, se houver estendido grandemente na pele, Então o sacerdote o examinará, e eis que se a tinha se tem estendido na pele, o sacerdote não buscará pelo amarelo, imundo está. mas se a tinha, ao seu ver, parou,
e pelo preto nela cresceu, a tinha está sã, limpo está. Portanto, o sacerdote o declarará por limpo. Quando o homem ou mulher tiver manchas gostosas brancas na pele da sua carne, então o sacerdote olhará, e eis que se na pele da sua carne aparecem manchas lustrosas escurecidas, impingem. Cresceu na pele, limpo está. e quando os cabelos do homem caírem na cabeça, algo é, mas limpo está. E se lhe caírem os cabelos na frente da sua cabeça, meio calvo é, mas limpo está. Porém, se a calva ou não calva, tiver carga branca avermelhada, é lepra, florescendo na sua calva ou na sua meia calva. Havendo, pois, o sacerdote examinado, e eis que sim são da praga, na sua calva ou meia calva está branca, tirando a vermelho, como parece a lepra na pele da carne, Depois é aquele homem, imundo está. O sacerdote declarará totalmente por imundo. Na sua cabeça será. também as vestes do leproso em quem está a praga serão rasgadas, e a sua cabeça será descoberta, e cobrirá o lábio superior, e clamará: imundo, imundo. Todos os dias em que a praga houver dele, será imundo. Imundo está, habitará sol. A sua habitação será fora do arraial. Quando também em alguma roupa houver praga de lepra, em roupa de lã ou em roupa de linho, Ou no fio ungido, ou no fio tecido, seja de linho, ou seja de lã, ou em pele, ou em qualquer obra de peles. e a praga na roupa, ou a pele, ou o fio urdido, ou no fio tecido, ou em qualquer coisa de peles aparecer verde ou vermelha, praga de lepra é. Por isso se mostrará ao sacerdote. O sacerdote examinará a praga e encerrará aquilo que tem a praga por 7 dias. Então examinará a praga ao 7º dia. Se a praga se houver estendido na roupa, ou no fio urdido, ou no fio tecido, ou na pele, para qualquer obra que for feita da pele, lepra roedora é, imunda está. Por isso se queimará aquela roupa, ou fio urdido, ou fio tecido de lã, ou de linho, ou de qualquer obra de peles, em que houver a praga, porque lepra roedora é, com fogo se queimará. Mas o sacerdote, vendo, e eis que se a praga não se estendeu na roupa, ou no fio urdido, ou no tecido, ou em qualquer obra de peles, Então o sacerdote ordenará que se lave aquilo com qual amarrei a praga, e o encerrará segunda vez por 7 dias. e o sacerdote, examinando a praga, depois que for lavada, e eis que se a praga não mudou seu aspecto, nem a praga se estendeu, imundo está. Como fogo queimarás. Praga penetrante é, seja por dentro ou por fora. O sacerdote verificará que a praga se tem decorrido, depois de lavada, então rasgará a roupa, ou na pele, ou no fio urdido, ou tecido. E se ainda aparecer na roupa, ou no fio urdido, ou tecido, ou em qualquer coisa de peles, lepra brotante é. Com fogo queimarás aquilo em que há a praga. Mas a roupa ou o fio urdido, ou tecido, ou qualquer coisa de peles, que lavares, e de que a praga se retirar, se lavará segunda vez, e será limpa. Esta é a lei da praga da lepra na roupa de lã ou de linho, ou do fio urdido, ou tecido, ou de qualquer coisa de peles, para declará-la limpa ou para declará-la. Vamos orar, queridos? Senhor Deus, Pai amado, graças ao Pai te rendemos pela tua palavra. Nesse instante, ó Pai, clamamos por iluminação.
Ó Pai, que teu Santo Espírito nos dê compreensão, que possamos, ó Pai, crescer em graça, em conhecimento diante de Ti. Assim oramos, por isso clamamos, em nome do Senhor Jesus oramos. Amém. Os queridos podem se assentar? Meus irmãos, existem coisas que a gente só aprende a valorizar quando a gente perde. Por exemplo, uma pessoa saudável, ela raramente passa o dia agradecendo porque ela consegue respirar. Mas se bater uma enfermidade e ela atingir os seus pulmões, você descobre o valor de algo que antes parecia comum para você. A mesma coisa acontece, por exemplo, nos relacionamentos. Muitas vezes a gente não percebe quanto que uma amizade, um casamento, uma convivência com a família, elas são preciosas até a distância, até o conflito, até uma perda, ela nos privar deles. E curiosamente, meus irmãos, algo semelhante pode acontecer na nossa vida espiritual. É possível você participar da igreja e fazer isso por tantos anos que a comunhão com os irmãos pode parecer algo simplesmente comum para você. É possível você ouvir a palavra, você cantar louvores, você participar do culto ao Senhor tantas vezes que a gente deixa de perceber o privilégio que isso representa na nossa vida. E aquilo então, meus irmãos, que deveria ser recebido por nós com gratidão, passa a ser tratado como algo assim, já está garantido mesmo. Então, tudo bem. Só que o que aconteceria, meus irmãos, se tudo isso fosse retirado de nós? Como você se sentiria se você fosse impedido de participar da comunhão da igreja, de poder participar do culto, da vida do povo de Deus? Levítico 13, ele nos coloca exatamente diante dessa realidade. O foco aqui, meus irmãos, não está naquilo que a impureza produz. O foco aqui é a separação da presença do povo de Deus, do seu Deus, e da comunhão do seu povo com o seu próprio povo. E quando o texto ele fala então a respeito disso, Deus ele está ensinando através do Levítico 13, está ensinando Israel, e está ensinando também a nós, algo que é extremamente precioso, meus irmãos. Estar afastado da presença do Senhor não é uma pequena inconveniência. É uma tragédia e ela deve ser lamentada. O capítulo aqui, meus irmãos, ele faz parte de um bloco dentro de Levítico que começa no capítulo 11 e vai até o capítulo 15, que trata a respeito de pureza e de impureza na vida cotidiana do povo de Deus. E depois de Moisés, lá no capítulo 11, ele apresentar para a gente leis relacionadas com os animais puros e impuros. Depois ele apresentar para a gente uma lei relacionada com o nascimento, no capítulo 12. O texto ele continua agora mostrando uma situação diferente da vida, uma situação essa que torna também pessoas cerimonialmente impuras. E o objetivo aqui desse capítulo 13, meus irmãos, não é falar para a gente sobre medicina, não é falar sobre higiene, não é falar sobre cuidado pessoal. Deus, ele está ensinando Israel a enxergar a vida à luz da santidade. E o povo, então, precisava aqui aprender que, olha, a presença de Deus no meio do arraial não é uma coisa comum. A comunhão com o Senhor, ela exige pureza, e a impureza, ela precisa ser tratada. Ela não pode ser vista com descuido. E o capítulo 13, então, ele especificamente vai falar de doenças de pele e vai falar para a gente de certas deteriorações em roupas, em tecidos. E à primeira vista, você bate o olho aqui, o texto parece que ele, olha, só uma longa lista de diagnóstico.
Só que o foco aqui, meus irmãos, não está na doença em si. Ele está na consequência que a impureza dessa doença ela gera. E a grande questão desse capítulo aqui, então, não é médica, é espiritual, é comunitária. É para a gente pensar o que acontece quando alguém é declarado impuro e não pode permanecer normalmente na presença de Deus e na comunhão do seu povo. Essa é a grande pergunta desse capítulo. O que acontece quando alguém é declarado impuro e não pode permanecer normalmente na presença de Deus e na comunhão do seu povo? E a gente vai entender então esses versículos, só que antes de eu prosseguir e explicar o capítulo, eu quero passar uma ilustração para as crianças. Crianças, a primeira coisa que vocês vão desenhar são pessoas com manchas na pele. Então desenhe várias pessoas com várias manchas na pele. Meus irmãos, enquanto as crianças desenham, eu quero falar algo importante aqui antes de eu expor o capítulo. Na semana passada, eu comentei com os irmãos que nem toda impureza em Levítico ela é resultado de pecado pessoal. Tem certas impurezas que elas decorrem do pecado. Isso a gente já sabe. Mas aqui em Levítico, há certas impurezas que elas são chamadas de impurezas cerimoniais. Elas estão relacionadas a determinadas condições da vida humana. Não colocam a pessoa em estado de pecado. Mas, assim como as impurezas relacionadas com o pecado, ambas elas impedem a pessoa de ter acesso à presença de Deus. Então o capítulo, ao falar para a gente de várias e várias circunstâncias relacionadas com enfermidades, as pessoas que são atingidas por essas doenças, por mais que elas não estejam em pecado, elas estão afastadas cerimonialmente da presença santa de Deus. E esse aqui, então, meus irmãos, como eu falei, é o capítulo mais longo do livro de Levítico. E um ponto extremamente importante para a gente entender esse capítulo é a expressão que a gente leu e que as crianças ficaram circulando, que é a expressão lepra. Ou aparece ali em algum trecho, praga de lepra. Algumas traduções vão colocar a expressão doença de pele. E é extremamente importante entender o que o texto está querendo dizer aqui para a gente, porque a lepra que a gente está lendo aqui hoje, queridos, não é a lepra atual, que é a doença ali chamada de hanseníase. O texto ele não está falando de hanseníase. Em Levítico, meus irmãos, a expressão lepra ela é ampla. A ideia aqui, ela descreve um tipo de alteração que ela é anormal e que ela pode surgir ou na pele humana ou pode surgir em qualquer tipo de tecido, né? Um pano, um linho, algodão, o próprio couro. Ela está falando de algo que atinge uma superfície, pele humana ou tecido, e que causa ali uma danificação, que deteriora, que traz corrupção, e é algo que se propaga, que se espalha. Quando algo é nessa condição, a Bíblia chama de lepra. Então entenda que uma pessoa ela pode estar com uma situação bem específica e não ser a doença hanseníase, mas ainda assim ela vai ser chamada de leproso. Porque para ela é dado esse título, porque lepra significa algo que deteriora, corrompe e que se propaga, que se espalha, algo que pega. No caso dos tecidos, provavelmente é uma referência a bolor, mofo ou algum tipo de problema relacionado com alguma bactéria. Por isso, meus irmãos, o capítulo ele vai apresentar aqui diversos exemplos que vão envolver inchaço de pele, mancha, ferida, queimadura, alteração no cabelo, problemas no couro cabeludo e até, como eu falei, deterioração de roupa e de tecido. E embora os casos todos aqui, meus irmãos, eles são diferentes, todos eles seguem o mesmo processo lógico. É algo que aparece, mancha, causa alguma deformidade e que pode pegar, pode se espalhar.
E esse é o objetivo aqui então do capítulo. Então, se você está preocupado do pastor ler verso a verso e só sairmos daqui meia-noite, eu não vou ler versículo a versículo. O texto, meus irmãos, está trazendo 21 tipos de alterações de pele e 3 tipos de alteração de tecidos. E como o foco do capítulo não é medicina, eu não vou me delongar em explicar cada situação. O que os irmãos precisam entender é que, aparecendo uma situação, uma condição de pele, começou a deteriorar a pele, muda ali o aspecto, é algo que passa, que pode ser pego, que você pode contaminar outras coisas, é a lepra que a Bíblia chama. E diante dessa situação, meus irmãos, o sacerdote, ele tinha que atuar, não como médico. A função dele, como a gente leu no capítulo 10, a gente viu, a função dele é distinguir o puro do impuro. Então, o objetivo do sacerdote não era tratar a enfermidade, mas era discernir se a condição que aparecia ali na pessoa ou no tecido, era discernir se essa condição ela tornava a pessoa ou o objeto puro ou impuro. E em muitos casos, a gente viu no texto, era necessário um período de observação. O sacerdote ele examinava a situação, ele aguardava às vezes alguns dias para ele verificar se a alteração ali ela permanecia estável, se ela continuava se espalhando. E esse, meus irmãos, é o aspecto central aqui do capítulo, quando uma condição ela é profunda, ela é persistente e ela se propagava, espalhava, ela era considerada impureza. Se é profundo, persistente, se propaga, seja na pele ou em algum tecido, traz impureza. Esse problema aqui, meus irmãos, não é simplesmente uma mancha na pele ou um defeito no tecido. O problema aqui é que a presença dessa deterioração, de algo que avançava, estava comprometendo aquilo que foi atingido por ela. E por essa razão, aquilo que manifestava corrupção, que era persistente, não podia permanecer dentro da esfera santa do povo de Deus. O verso 45 e o verso 46, ele resume toda a situação da lepra. Quando uma pessoa ela é declarada impura, ela tem que viver separada da comunidade. E quando uma roupa ela é declarada impura, ela precisa ser destruída pelo fogo. Crianças, o segundo desenho de vocês vão desenhar uma roupa cheia de mofo sendo queimada. Então desenhem uma roupa cheia de mofo sendo queimada. Meus irmãos, o resultado da lepra, o resultado dessa situação que colocava a pessoa ou tecido em situação de impureza, ele é extremamente sério. O leproso, ele tem que viver fora do arraial. E viver fora do arraial significa você estar fora da vida normal da comunidade da aliança. O impuro, ele não participava do culto. Ele não desfrutava da comunhão com o povo de Deus. Ele permanecia separado até o momento em que ele fosse declarado limpo. A gente vê várias histórias no Novo Testamento de leprosos que eles não podem se achegar, de leprosos que estão longe do povo de Deus, que estão longe da comunhão. O leproso, meus irmãos, ele tinha que rasgar as vestes. É só uma manchinha que não sara. Você é leproso. Rasgue as suas vestes, você tem que desgrenhar o seu cabelo, cobrir o rosto e você tinha que anunciar essa condição para todo mundo. Aonde você passava, se você via a gente, você tinha que gritar: eu sou imundo. O imundo está aqui. Não vem para cá. Não tenha contato comigo. Não tenha comunhão comigo. Porque se isso passar para você, você vai ficar na mesma situação que eu. Todos esses gestos, meus irmãos, rasgar roupa,
desgrenhar o cabelo, cobrir o rosto e ficar gritando, todos esses gestos na Bíblia, eles são associados a luto, a perda de um ente querido. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o leproso, ele tem que enxergar a situação dele com extrema tristeza, com grande aflição. Ele está privado de algo que é precioso, a comunhão com Deus e a comunhão com o povo de Deus. Sabe o que é isso, meus irmãos? É experimentar a morte em vida. Estar privado de estar com Deus, estar privado de estar com o povo de Deus, é experimentar a morte em vida. Ainda que ele estivesse fisicamente vivo, ele vivia afastado de tudo o que era abençoador. E essa, meus irmãos, é uma condição extremamente triste. É uma tragédia. E todo esse capítulo aqui, então, meus irmãos, é Deus ensinando o seu povo a olhar para a condição de impureza com extrema seriedade. Uma enfermidade que se espalha, que deteriora, que corrompe a pele, ou que corrompe um tecido, ela não pode permanecer normalmente na presença de Deus, na presença de um Deus santo, e não pode permanecer na presença e na comunhão do povo de Deus. Por isso o sacerdote, então, ele examinava e ele fazia isso com muito cuidado. Cada caso era observado com extremo cuidado. E se fosse confirmada impureza, meus irmãos, a pessoa ela tinha que ser separada da comunidade. A roupa contaminada tinha que ser destruída pelo fogo. E para nós, você olha para o texto e fala, nossa, que exagero. Que coisa excessiva. Só que Deus está ensinando algo aqui, meus irmãos. Está ensinando Israel a enxergar algo que nós facilmente nós esquecemos. Deus está ensinando Israel que a impureza não é uma coisa pequena. Ela rompe comunhão com Deus e ela afasta o homem da vida do povo da aliança. Impureza, meus irmãos, ela rompe a comunhão com Deus e ela afasta o homem da vida do povo da aliança. Por isso, o impuro rasga suas vestes, cobre o rosto, vive de luto, é exclusão do arraial. Isso não era só inconveniência, meus irmãos. É tragédia, como eu falei. É estar longe da presença de Deus, longe da comunhão. E se a gente olhar para esse capítulo, meus irmãos, ele apresenta para a gente uma realidade ainda mais profunda. Hoje, meus irmãos, a gente não é afastado da comunhão por causa de uma doença de pele. Só que o pecado, ele faz separação entre nós e o nosso Deus, e ele rompe também os nossos relacionamentos com os nossos irmãos. O pecado, ele endurece relacionamento, ele destrói comunhão na igreja, ele alimenta divisão, produz isolamento, afasta da vida de Deus, vida com Deus. E a gente trata isso com leveza, queridos, muitas vezes. Levítico, ele está lembrando cada um de nós que, olha, essa realidade de estar afastado da comunhão do Senhor, de estar afastado da comunhão dos irmãos, é digna de lamento. Só que louvado seja o nosso Deus, meus irmãos, pelo Evangelho. Porque Cristo, ele vem restaurar justamente o que o pecado destruiu. E quando Jesus, meus irmãos, a gente olha para o Novo Testamento, ele se encontra com impuros, em nenhum momento Jesus se afasta deles. Jesus acolhe, Jesus os recebe. E é bonito pensar que, se fôssemos nós seríamos contaminados. Mas Cristo, ao invés de ser contaminado pela impureza, ele transmite pureza. E quem tem contato com ele é restaurado.
E Cristo, meus irmãos, de igual forma, ele fez isso com cada um de nós. Na cruz, o Senhor Jesus, ele foi jogado para fora do arraial, para que eu e você não tivéssemos que ser jogados para fora do arraial. Lá fora ele foi crucificado, para que eu e você não precisássemos ser crucificados. Ele ficou distante da família, para que nós pudéssemos permanecer na família da fé. E a morte e ressurreição, então, de Cristo, meus irmãos, não apenas reconciliou cada um de nós com Deus, mas ela nos reconciliou uns com os outros. Ela formou um único povo, uma única família e uma comunidade. E Levítico 13, então, meus irmãos, é para ensinar a gente a valorizar algo que a gente às vezes banaliza, como eu falei no início da exposição. É para a gente valorizar o privilégio que é a gente viver na presença de Deus e viver em comunhão com o povo de Deus. E se esse privilégio é precioso, como que a gente deve viver para preservar ele? E eu quero encerrar aqui então colocando 3 lições para nós. 3 coisas para a gente pensar com base em tudo isso que a gente ouviu. E a primeira delas, meus irmãos, podem respirar aliviados, falei que eu não ia demorar. A primeira delas, meus irmãos, não trate o pecado com menos seriedade do que Deus trata. Não trate, meu irmão, o pecado com menos seriedade do que Deus ele trata. Meus irmãos, Levítico 13, aqui nesse capítulo, ninguém ignorava uma mancha suspeita. Ninguém, na época aqui de Moisés, ignorava uma mancha suspeita. Ah, apareceu alguma coisa aqui, ó, tem uma coisinha estranha nas minhas costas. Todo mundo examinava e se desesperava, porque sabia o que uma impureza significava. Só que nós hoje fazemos o contrário. Doenças de pele não são pecado, mas nós temos os nossos pecados. E por muitas vezes, meus irmãos, a gente convive com eles. Convive com eles durante meses, durante anos. E a gente nem está preocupado se está errado ou não. E talvez, meus irmãos, a gente carregue então, durante muito tempo, vários e vários pecados. Porque diferente do povo de Levítico, a gente não leva eles a sério. Quantas vezes o seu coração está carregando por anos aí amargura contra alguém? Ou algum hábito secreto que você fica alimentando e é pecaminoso? Ou uma área da sua vida que você simplesmente parou de lutar e falou assim, eu não vou mudar mesmo, deixa. E o primeiro passo, então, meus irmãos, não é você fingir, olha, que nada está acontecendo. É você levar isso diante do Senhor, fazer isso em arrependimento e buscar ajuda nele. Então pensa aí, qual pecado você está tolerando hoje, que deveria ser tratado da mesma seriedade que o sacerdote aqui na época ele tratava a doença de pele? Qual pecado você está tolerando hoje que deveria ser tratado com a mesma seriedade que o sacerdote ele tratava a doença de pele? Essa é a primeira lição que a gente tem que tirar aqui do texto, queridos. Não trate o pecado de forma banal. Trate o pecado com seriedade. Segunda lição aqui pra gente. Meus irmãos, valorize a comunhão da igreja enquanto você possui ela. Valorize a comunhão da igreja enquanto você possui ela. O homem impuro, ele só descobriu o valor da comunhão quando ele perdia ela. Quando ele estava lá longe, tendo que gritar, eu sou imundo. Queria estar aí com vocês. Queria estar aí louvando a Deus com vocês. Gostaria de estar aí apresentando meus sacrifícios, de estar louvando o nome do Senhor, de estar na presença de vocês, de estar participando das celebrações, das festas, dos tempos alegres. Mas eu não posso. Então, meus irmãos, não espere você perder a comunhão para você olhar depois para trás e falar, olha, eu queria estar lá.
gostaria de ter valorizado mais o estar lá. Então, se pergunte, você tem cultivado relacionamentos cristãos aqui na nossa igreja, na nossa comunidade? Você conhece a necessidade dos irmãos? Você participa da vida da igreja além do culto? Você está caminhando sozinho? Ou você está permitindo que outros crentes acompanhem a sua caminhada, a sua vida? Muitos cristãos, meus irmãos, querem Cristo, mas não querem a igreja. E é uma ofensa para o Senhor Jesus você falar que você quer contato com Ele, mas está desprezando a esposa dele. Então Levítico 13 é para lembrar a gente, meus irmãos, que viver junto com o povo de Deus é uma das maiores bênçãos da aliança. Então nessa semana, procure, meus irmãos, intencionalmente um irmão da igreja para você conversar. Alguém com quem você possa orar. Alguém com quem você possa compartilhar. Alguém com quem você possa ali ter um tempo de refeição. Eu estou colocando de forma prática mesmo. Às vezes a gente fala, vou orar. Vamos colocar de forma prática. Vamos expressar valor pela comunhão. Caminha com alguém, sai com alguém, vai orar com alguém, vai conversar com alguém, vai comer com alguém. Celebre e valorize. Antes que você perca isso. E por último, meus irmãos, trabalhe pela restauração da comunhão. O capítulo, meus irmãos, ele está mostrando o peso que a separação da comunhão ela traz. E é triste porque, como eu falei, a gente frequentemente se acostuma. E a gente deixa de perceber o peso que é estar distante. Tem irmãos, meus irmãos, que se afastaram. Irmãos com quem a gente não fala. Relacionamentos que foram quebrados. Pessoas que estão distantes. Membros que sofrem sozinhos. E uma igreja, meus irmãos, para ela ser saudável, ela não tem que ser isenta de conflitos. Só que ela é uma igreja onde os irmãos eles lutam, eles trabalham para restaurar a comunhão quando ela está quebrada. Então pensa aí, tem alguém com quem você precisa conversar para tratar algo? Tem alguém que você precisa pedir perdão? Tem alguém que precisa ser procurado porque está afastado? Talvez, meus irmãos, um passo de obediência nosso a esse texto aqui seja você pegar um telefone, fazer uma visita, começar uma conversa, para que a gente possa realmente tratar toda essa situação. Então trabalhe pela restauração da comunhão. Queridos, nós vamos orar neste momento. Em casa eu convido você a meditar nesse capítulo, você vai ter um devocional para você pensar mais a respeito do que o texto diz, mas que o nosso bom Deus ele nos ensine a valorizar não somente a comunhão com Ele, mas a comunhão uns com os outros, que a gente possa levar o pecado a sério e levar a sério a comunhão com a igreja. Vamos orar? Senhor Deus, Pai amado, Senhor, graças, ó Pai, nós te rendemos pela Tua palavra. Somos, ó Pai, imensamente gratos por sermos lembrados, ó Pai, o peso que existe uma vida separada do Senhor e uma vida separada da comunhão com os irmãos. Ó Pai, nós clamamos para que nesse instante o Senhor trate o nosso coração. Primeiramente, ó Pai, nos lembrando da importância de levarmos o pecado a sério. Ó Pai, por muitas vezes nós banalizamos o pecado. E sem perceber, ó Pai, não vemos o peso que isso tem sobre as nossas vidas, pois isso nos afasta do Senhor, da comunhão com o Senhor. E clamamos, ó Pai, para que o Senhor nos ensine a levar o pecado, a tratar o pecado com seriedade. E de igual forma, ó Pai, clamamos para que o Senhor trabalhe em nós a consciência, ó Pai, a respeito da comunhão. Senhor, nos ensina a valorizar a comunhão.
Nos ensine, ó Pai, a valorizar o estar junto, o ser edificado uns pelos outros, o ser encorajado uns pelos outros. Ó Pai, livra o nosso coração de qualquer anseio, ó Pai, de isolamento. Mas que possamos, ó Deus, caminhar juntos. E nos ajude, Senhor, a batalhar, a trabalhar, Senhor, pela comunhão. Que possamos realmente ir atrás daqueles que se afastaram. Que possamos realmente ser aqueles, ó Pai, que trazem encorajamento, aqueles, ó Pai, que serão instrumentos na mão do Senhor, ó Deus, para trabalhar vidas e restaurar pessoas à comunhão contigo e comunhão com teu povo. Nos ajuda, Senhor, a servir desta forma. Ó Pai, que ao olhar para a tua palavra, que cada vez, ó Pai, que vermos a expressão leproso aparecendo, que possamos lembrar, ó Deus, da importância de viver em comunhão contigo e da comunhão uns com os outros. E que essa verdade, ó Deus, fortaleça a nossa fé e que possamos, ó Deus, na confiança da obra de Cristo, seguir, ó Deus, fazendo aquilo que glorifica o teu santo nome. Oramos por isso, ó Pai, assim oramos, em nome do Senhor Jesus fazemos esta oração. Amém.